Bom dia, turma. Hoje nós iremos falar sobre corpos redondos, especificamente áreas e volume de cone. Cone. O cone é o sólido tridimensional, com largura, altura e comprimento, que pertence à geometria espacial. Seu formato remete a vários objetos do cotidiano, por exemplo, a casquinha do sorvete, o chapéu de aniversário e o sinalizador de trânsito. Essa figura também pode ser formada a partir de um plano B, delimitado por um círculo, com centro O, raio R e um ponto P externo. Os segmentos de reta unidos ao ponto do círculo geram o cone. Vejamos na figura seguinte, o cone, conforme foi dito, é gerado a partir da união dos pontos do círculo até o vértice, que é o ponto P. Ou então é gerada a partir da rotação de um triângulo em torno de um eixo. Os elementos. O cone possui os seguintes elementos: raio da base, raio do círculo que forma a base, geratriz, segmento de retas em o ponto da circunferência até o vértice. Vértice, ponto externo ao plano da base. Eixo de rotação, reta que parte do centro da base até o vértice superior e reta que define a altura H. Ângulos de setor. No topo do cone há um ângulo dado por ângulo A é igual a 2πr dividido pela geratriz. Ou ângulo A é igual a 360 graus vezes o R dividido pela geratriz. Superfícies. A superfície lateral é a reunião das geratrizes e superfície total é a reunião do círculo da base com a superfície lateral. Classificação. O cone pode ser classificado em três tipos: reto, oblíquo e equilátero. O reto. Somente nesse tipo de sólido é possível fazer uma relação com o teorema de Pitágoras para calcular a geratriz, o raio da base e a altura em uma relação dos elementos do cone com os elementos do triângulo retângulo. Chegamos à conclusão que ao aplicar o teorema de Pitágoras, temos a seguinte relação: geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Oblíquo. Já esse tipo de cone, o eixo não é perpendicular à base. Deste modo, a reta e a base não formam um ângulo reto. Equilátero. O cone será equilátero se for reto, com base circular e a secção meridiana formar um triângulo equilátero, com três lados iguais. Sendo assim, a geratriz é igual a 2 vezes o raio e a altura é igual a R raiz de 3. Daí nós temos o cone equilátero, que é formado por um triângulo equilátero, por geratriz é um triângulo
equilátero, temos um triângulo, um cone reto e o cone oblíquo. Fórmulas do cone. Área da base. Essa é equivalente à área do círculo e pode ser calculada pela fórmula. A área da base é igual a πr ao quadrado. A área lateral é gerada pela geratriz e calculada a partir da seguinte fórmula. A área lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. A área total. Para realizar esse cálculo é necessário somar a área lateral e a área da base. A área total é igual à área da base mais a área lateral. A área da base é πr ao quadrado. A área lateral πrg. Substituindo, nós vamos ter a área total é igual a πr ao quadrado mais πr vezes g. Mas observe que πr é comum a πr ao quadrado e πrg. Então vamos colocar πr em evidência. E entre parênteses, nós vamos colocar os coeficientes, ou seja, os quocientes da divisão. πr ao quadrado dividido por πr é r. πrg dividido por πr é g. Logo, nós ficamos com área total é igual a π vezes r vezes r mais g, que é a área, que é a fórmula geral para nós calcularmos a área total de um cone. Volume. Essa medida corresponde a 1/3 do produto entre a área da base pela altura. Um volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. No cone equilátero temos, já que a altura é r raiz de 3, então o volume é igual a 1/3 de πr ao cubo raiz quadrada de 3. Aplicação. Calcule o volume de um cone circular reto cujo raio da base mede 3 metros e a geratriz 5 metros. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais h ao quadrado. A geratriz é 5, o raio é 3, então nós ficamos com 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Como nós queremos o h, nós vamos ter h ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25, menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, h ao quadrado é igual a 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. Vamos extrair a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Logo, a altura é igual a 4 metros. O volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Fazendo as devidas substituições, nós vamos ter 1/3 de π vezes 3 ao quadrado vezes 4. Mas 3 ao quadrado é igual a 9. 9 vezes 4, 36. Então, ficamos com 36π dividido por 3. E 36π dividido por 3 é igual a 12π centímetros cúbicos. Qual a área lateral e a área total de um cone circular reto, que possui altura de 8 centímetros e o raio da base de 6 centímetros?
Aplicando o teorema de Pitágoras, temos g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. G ao quadrado é igual a r é 6 e h é 8. Então, g ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado, 64. Então, g ao quadrado é igual a 36 mais 64. Adicionando 36 mais 64, obtemos 100. Então, g ao quadrado é igual a 100. Extraindo a raiz quadrada de 100, obtemos 10. Logo, a geratriz é igual a 10 metros. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Substituindo, nós vamos ter a área lateral é igual a π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10. Então, 6 vezes 10 igual a 60. Logo, a área lateral é igual a 60 π centímetros quadrados. Vamos à área total. A área total é igual a π vezes o raio multiplicado por raio mais a geratriz. Substituindo, nós vamos ter π vezes 6 vezes o raio, que é 6, mais a geratriz, que é 10. 6 mais 10, 16. E multiplicando 16 vezes 6, encontramos 96. Logo, a área total é igual a 96 π centímetros quadrados. Qual a capacidade de um reservatório cônico que possui raio igual a 10 metros e altura igual a 15 metros? Então, nós temos o volume como sendo 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Vamos substituir. Quem é o raio? 10. Quem é a altura? 15. Fazendo a substituição, nós temos 1/3 de π vezes 10 ao quadrado vezes 15. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 15 dividido por 3, 5. Então, nós ficamos com 100 π vezes 5. E 100 π vezes 5, obtemos 500 π metros cúbicos. Determine o volume e a área da seção meridiana de um cone equilátero cuja área da superfície mede 48 π centímetros quadrados. A área lateral, ou a área da superfície, é calculada pela fórmula de πr vezes g mais r. Então, a área da superfície vai ser π vezes o raio, onde a geratriz é igual a 2r mais r. 2r mais r, 3r. Então, nós vamos ter πr vezes 3r. Nós temos 3πr ao quadrado. Substituindo a área da superfície, que é 48π, que é igual a 3πr ao quadrado, podemos simplificar 48π dividido por 3π, obtemos 16. Extraindo a raiz quadrada de 16, obtemos o raio como sendo igual a 4 centímetros. O volume é igual a 1/3 de π vezes o raio ao cubo, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Substituindo, nós vamos ter π vezes 4 ao cubo, raiz quadrada de 3,
dividido por 3. 4 ao cubo é igual a 64. Então, nós vamos ter o volume igual a 64π raiz quadrada de 3 dividido por 3 centímetros cúbicos. Este é o volume desse cone equilátero. A área da seção meridiana é igual a G vezes H dividido por 2, sendo que o cone é equilátero, onde a geratriz é igual a 2 vezes o raio e a altura é R raiz quadrada de 3. Vamos substituir. 2 vezes o raio é igual a 8, então eu vou ficar com 8. E a geratriz e a altura, que é raio raiz quadrada de 3, nós vamos ter 4 vezes a raiz de 3, ok? Então, ficamos com 8 vezes 4, raiz quadrada de 3, dividido por 2. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. Logo, a área da seção meridiana é igual a 16 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. O raio da base de um cone circular reto é igual à média aritmética da altura e a geratriz do cone. Sabendo-se que o volume do cone é igual a 128π metros cúbicos, temos que o raio da base e a altura do cone medem, respectivamente, em metros. Vejamos. O raio é a média aritmética entre a altura e a geratriz. Então, eu posso dizer que o raio é igual a H mais G dividido por 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, eu posso dizer que H mais G é igual a 2 vezes o raio. H positivo passa para o segundo membro negativo. Então, G é igual a 2R menos H. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos R ao quadrado mais H ao quadrado é igual a G ao quadrado. Mas nós vimos que G é igual a 2R menos H. Então, substituindo, nós vamos ter R ao quadrado mais H ao quadrado é igual a 2R menos H ao quadrado. Repito R ao quadrado mais H ao quadrado e faço o produto o quadrado da diferença de dois termos, 2R menos H ao quadrado. O quadrado do primeiro termo, 2R ao quadrado, é igual a 4R ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2R vezes H, 4RH. Mais o quadrado do segundo termo, que é H. Então, H ao quadrado. Então, nós ficamos com R ao quadrado mais H ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos 4RH mais H ao quadrado. Vamos trazer para o primeiro membro 4R ao quadrado e H ao quadrado. Então, nós ficamos com R ao quadrado menos 4R ao quadrado mais H ao quadrado menos H ao quadrado. H ao quadrado menos H ao quadrado cancela. R ao quadrado menos 4R ao quadrado é igual a menos 3R ao quadrado. Então, menos 3R ao quadrado é igual a menos 4RH. Vamos dividir ambos os membros por menos R. Então, eu vou ter menos 3R ao quadrado dividido por menos R é igual a 3R. E 4RH dividido por R é igual a 4R. É igual a 4H, desculpe. Então, 3R é igual a 4H.
Observe que 3 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Então, R é igual a 4H dividido por 3. O volume é igual a 1/3 de πr² vezes H. Sendo que foi dado que o volume é 128π vezes 3, que é igual a π vezes r² vezes H. Aí, ao digitar, esqueci de colocar o valor de π. Aí é π, entendeu? Então, nós vamos ter, simplificando, agora eu elimino π. Simplificando, eu vou ter r² vezes H é igual a 128 vezes 3, que é igual a 384. Então, r² vezes H é igual a 384 centímetros cúbicos. Mas vamos substituir o r² por 4/3 de H ao quadrado. 4/3 de H ao quadrado vezes H, que é igual a 384. 4/3 ao quadrado é 16 nonos, e H ao quadrado vezes H ao quadrado, H ao quadrado vezes H é H ao cubo, que é igual a 384. Para obter o valor de H, nós vamos ter H ao cubo é igual a 384, observe que 16 está multiplicando H ao cubo, passa dividindo. E o 9, que está dividindo, passa multiplicando. Então, nós vamos ter H ao cubo é igual a 384 vezes 9 dividido por 16. Efetuando esta operação, nós temos 384 vezes 9 dividido por 16, nós temos H ao cubo é igual a 216. Extraindo a raiz quadrada de 216, nós vamos ter H como sendo igual, a altura como sendo igual a 6 metros. Vamos substituir o valor de 6 metros em R, que é igual a 4/3 de H. H é 6, então eu vou ter R é igual a 4/3 de 6. Então eu multiplico 4 vezes 6, 24. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Logo, o raio é igual a 8 metros. Observe que na questão diz respectivamente, então eu quero a sequência correta. Então, se eu tenho o nome respectivamente e primeiro vem a área da base, então vamos colocar primeiro o raio da base. Então, primeiro vem o raio da base e em seguida a altura. O raio da base é igual a 8 centímetros e a altura é igual a 6. Desculpe, o raio da base é igual a 8 metros e a altura é igual a 6 metros. Então, a sequência, como resposta, nós vamos ter 8 metros e 6 metros. Referências. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até a próxima aula, se Deus quiser.